está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa terça-feira, 16 de abril de 2019. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Já estamos aqui no Facebook da 93 FM, a nossa live de abertura do programa de hoje. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, bom dia especial para quem está acompanhando a gente aí no Face, nessa live aí de abertura. Lembrando que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. E no WhatsApp você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje, dia 16 de abril. Manda pra gente que a gente vai orar por eles aqui. Vamos celebrar com muita alegria, Marcela. Temos que celebrar a vida, hein? Celebrar a vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E hoje é o Dia Mundial da Voz, Marcela. E eu faço a você uma pergunta. A pergunta que eu faço pra você: vai cantar no programa de hoje? Uma pergunta que você já sabe a resposta. Vai cantar! Olha, nada como você ter o controle do microfone. Pergunta feita, resposta dada no silêncio, porque ninguém ouviu, só os debatedores. O Face também não está ouvindo, que eu estou com a voz mais alta aqui no Face. Marcela vai cantar no programa de hoje, meu Deus do céu. Hoje é o dia, olha os aplausos, olha os aplausos. Vai na sua pilha. Na minha pilha, como se eu ficasse botando pilha nas pessoas. É dia da voz, não significa que a voz tenha que cantar, a minha voz aqui falando. Eu tô pensando que ontem eu estava rouca, hoje eu tô bem, comemoração. Tá vendo? Ao dia da voz. Tem que agradecer a Deus. Deus é maravilhoso. E louvar ao Senhor. É óbvio. Não, cantando. Louvo, glorificando a Ele com a minha voz. Muito bem. Quero a sua participação comigo aqui no Facebook da 93 FM. Tá no Face, corre lá no Facebook da 93 FM. Temos aqui a nossa live de abertura. Vai conhecendo aqui todo mundo. É muito bom quando você tá com a gente. Você participa comigo pelo WhatsApp da 93 FM 96803-8319 96803-8319. Sua participação com a gente aqui pelo WhatsApp, pelo Face, telefone. Você tá à vontade aqui entre nós, seja muito bem-vindo à 93 FM. Esta, minha gente, é a rádio do povo de Deus. Tá ligado na melhor. Tá aqui, ó. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Primeiro tema de hoje, tema número 01 do programa, minha gente. Recebi um chamado para ser pregadora, mas eu não contei pro meu marido. Eu conto aqui uma de nossas ouvintes. Eu fiquei apenas em oração. Algum tempo depois, meu esposo disse que havia sido chamado por Deus para ser pregador do evangelho. Só que essa notícia, diz a nossa ouvinte, essa notícia me causou inquietação. Sou convertida há mais tempo que ele, me sinto mais preparada que ele espiritualmente e sei que a igreja valoriza mais o ministério dos homens e o ministério das mulheres. É verdade, gente? É isso mesmo? Devo desistir do meu ministério para ajudar o meu marido no ministério dele? A mulher deve viver à sombra do ministério do marido? Ou será que o sentimento que surgiu em mim é sinal de competição? Quero saber a sua opinião, querido e amado ouvinte ligado aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vou começar a ouvir aqui o querido pastor Elvis Breves. Pastor Elvis, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Meu Deus, é muito forte. Bom dia, JR, bom dia, os debatedores, ouvintes. Então, me preocupa aqui a fala dela, porque ela faz algumas perguntas. Primeiro ela afirma que é mais preparada do que ele. Ela diz que a igreja valoriza mais o ministério dos homens do que o das mulheres. Devo desistir do meu ministério para ajudar o ministério do meu marido?
ela não fala nem em abrir mão, ela fala em desistir. Aí depois ela mesma responde. A mulher deve viver à sombra do ministério do marido, então ela diz, eu devo desistir para viver à sombra dele. O que estou sentindo é sinal de competição? Então, a minha preocupação aqui é o seguinte, por exemplo, minha esposa, ela poderia cantar, poderia ser cantora, pregadora, e eu poderia acompanhar ela pelo Brasil todo, não teria problema algum quanto a isso. Só que ela tem que entender que o cabeça sou eu, que o sacerdote em casa sou eu. Então, desde que ela entenda isso, não teria problema algum. No caso de eu viver à sombra dela, que não seria, nós somos um, então eu estaria exercendo o ministério junto com ela, e se ela me acompanhasse também. Então ela pode ser pregadora, o marido também pode ser pregador, né? Se existe algum problema dela seguir, tá em uma igreja, ele tá em outra, se isso é um problema, eles podem entrar em acordo. Ó, esse final de semana você vai atender comigo as minhas agendas, no outro final de semana eu atendo as suas, então a gente vai estar junto. Então, mas eu não vejo, eu conheço pastores que as esposas pregam, e os maridos também pregam, e as mulheres pregam muito mais. Às vezes o marido grita e a mulher prega, né? E não tem problema, não vejo problema algum em relação a isso. O que a gente precisa entender no casamento é que a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido em amor, né? E o marido tem que ser capaz da vida pela esposa. Eu falo isso pra minha esposa, no casamento a minha missão é mais difícil que a tua, porque você é submissa e eu tenho que dar a vida. Então, se a mulher tá no assalto com o marido, né? E o bandido fala, ou morre você, mulher, ou morre teu marido. Ela fala, pode matar meu marido porque tá na Bíblia. É bíblico. Então, é mais difícil pro marido esse negócio. Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Como pensa você nesse assunto, Eveline? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. Eu vejo algumas questões aqui que me chamaram a atenção. A primeira delas é quando ela cita que ela é mais... há mais tempo convertida do que ele, isso incomoda ela. Eu não acredito que Deus precisa usar esse cronograma quando ele quer usar alguém, né? Se ele quer levantar alguém para um ministério do evangelismo, enfim. Óbvio que dentro da igreja, da estrutura da igreja, é importante passar por um período de discipulado, claro, mas esse incômodo vindo da parte dela já pressupõe, na minha opinião, aí um fator aí competitivo, sim. Poxa, mas eu recebi o chamado primeiro. Poxa, mas eu sou mais convertida há mais tempo que ele. Poxa, eu deveria, né? E eu acho que aí não tá... A visão do reino não tá em jogo. Porque o importante é que o evangelho seja pregado, que o Senhor use quem ele quiser. Ele é soberano, ele usa quem ele quer, na forma que ele quer, na hora que ele quer. Então eu acredito que esse sentimento dela aí não está alinhado com o sentimento de Deus nesse momento. Ela precisa se submeter e o pastor Elvis citou aqui, né? Essa questão aí de um vai cumprir uma agenda. Às vezes ela já está pensando lá na frente, mas vamos com calma, né? Vamos dar início a esse ministério primeiro, deixa Deus usar seu marido, vai sendo usada e as coisas vão se ajustando com o tempo. Muito bem, eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes aqui participando conosco aqui do nosso debate 93 e também os nossos amados debatedores, dizendo para você que está nos acompanhando pelo Face, de vez em quando cai, viu? Hoje a internet interrompe, ela vai e ela volta. Eventualmente, se der alguma zebra, continua aqui que você vai acompanhar a gente ainda nessa live de abertura. Pastor Nivaldino Bastos, muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, JR, muito bom estar aqui junto com vocês, né? Esse dia tão especial que o Senhor nos fez, né? Estar junto com os queridos irmãos aqui nesta mesa. Olha, eu vejo uma questão aqui que tem mexido com os cristãos de um modo geral. Nós fomos educados para fazer as coisas para Deus, ao invés de deixar que Deus faça através de cada um de nós. Não haveria conflito nenhum, querida ouvinte aí, se a tua ideia e a nossa, de um modo geral, fosse de que Deus nos usa da forma que Ele quer e onde Ele quer. E que nós não sabemos nada não, nós somos vasos de barro e é o Senhor quem vai nos usar. Quanto à questão de ser pregadora, todos nós somos pregadores do Evangelho, onde nós estivermos. E se houver uma missão especial, não é? Como um dom aí de evangelista, olha, eu comecei a pensar o seguinte, JR e queridos, imagine só, Deus vai mandar o casal para uma obra missionária, os dois com o dom
do evangelismo. Se um não puder falar, o outro estará pronto para falar, ao invés de competição, cooperação. Pastor, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei que no final ela fosse dizer assim: olha que coisa maravilhosa, passou o tempo e Deus chamou meu esposo, ou seja, nós vamos como casal servir ao Senhor com toda a alegria, mas o que a gente viu não foi isso, infelizmente. Reverendo Vanderlei do Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, ouvintes. Esse tema é muito importante e me provoca primeiro em mim uma reação àquela palavra que a ouvinte traz aqui, de que o ministério feminino é muito mais valorizado, muito menos valorizado na igreja do que o ministério masculino. Eu acho que isso já é um problema histórico nas nossas igrejas. As mulheres têm sido deixadas de lado e isso tem sido usado a justificativa de que a mulher tem que ser submissa ao marido. Só que essa submissão ao marido, ela se dá no lar e não na igreja. E não se pode usar o texto paulino que fala que as mulheres devem estar caladas, porque o contexto é absolutamente diferente do contexto que hoje nós vivemos e da igreja no século XXI. Senão nós vamos também voltar para o primeiro século e viver toda a prática cultural que lá existia. Então a mulher não deveria ter uma posição menor na igreja. Paulo mesmo vai dizer, o mesmo Paulo que tantas vezes é utilizado para justificar essa subserviência, porque o que acontece muitas vezes é uma subserviência, não é uma submissão. Submissão é uma coisa, subserviência é outra. É usado para isso, mas o mesmo Paulo também vai dizer em Gálatas que não pode haver nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Todos são iguais e todos ocupam o mesmo lugar. A mesma forma deve ocupar também na igreja. O ministério da mulher precisa ser valorizado. A mulher, a ouvinte, ela já, dentro dessa visão errada, ela esconde do seu marido. Ela não deveria esconder, ela deveria falar disso com alegria. Ela recebeu um ministério, ela tem um trabalho a realizar. Não há nada a que se temer. Eu entendo que se há uma relação saudável, tranquila entre eles, como casal, o marido acolheria isso de bom grado e apoiaria. Não há nenhuma incompatibilidade dela ter recebido esse ministério para pregar e o marido também. Os dois vão pregar juntos, vão sair, vão ser missionários, vão ser pregadores, vão cumprir o seu chamado. Dependendo da própria igreja que ela pertencer, vai ocupar uma posição oficial nisso. Em algumas igrejas, não. No caso, a minha, ela não, ocuparia uma posição de pregadora leiga. Mas em outras denominações, ocuparia uma posição até mesmo do pastorado, dependendo da instituição religiosa da igreja e da própria visão que essa igreja tem. Então, acho que ela deve, sim, continuar nessa vocação que Deus a deu, que Deus deu a ela e que Deus abençoe. Muito bem, minha gente, esse tema, ele vai continuar sendo discutido aqui pelos nossos queridos debatedores, também pelos nossos amados ouvintes. Um abraço para você que está nos acompanhando pelo Facebook. A gente encerra aqui a nossa live de abertura, mandando um abraço carinhoso para todos os nossos ouvintes. Vou destacar aqui entre esses ouvintes a nossa querida irmã Nice, debatedora nossa, e o Duílio, estão acompanhando a gente agora aqui também pelo Facebook. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. São 11h14 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Essa coisa da disputa, minha gente, da questão que quem é mais importante, quem manda sou eu é que tenho a primazia, eu é que vou ocupar o lugar de visibilidade, eu tenho uma melhor preparação para isso, Deus me chamou primeiro, e aí nós vamos entrar em um monte de coisa que quando chega na área espiritual, essas coisas deveriam ser quebradas, porque ainda que a esposa e o esposo disputem o seu espaço para identificar quem é o mais inteligente, quem é o mais bem remunerado, quem é o que ama mais, quem é o mais amado, quem é o mais asseado, quem é o mais enjoado, entendeu? Estão disputando lá tudo. Quando chega na área espiritual, vai dizer só um minutinho, a espiritual não tem esse negócio. Nós aqui somos todos iguais. Deus nos olha da mesma forma. Mas, queridos debatedores, não é o que parece. JR, pode cantar. Eu creio que nós temos um problema e precisamos trabalhá-lo com muita serenidade, tranquilidade.
de que todos nós somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. E o pecado, ele traz duas facetas: medo e egoísmo. Adão disse logo, foi ela, não eu. Quando Deus aparece, eu tive medo. E o medo e o egoísmo nos leva naturalmente a sermos competidores. Agora, com Jesus, né, aí nós encontramos a condição para vencer o próprio pecado em cada um de nós. Então, é importante, creio, que é estarmos buscando uma dependência muito grande do Senhor Jesus e deixar que Ele nos conduza, e cheios do Espírito, então Ele nos fará entender que somos, como Paulo, miseráveis, né? Mas dou graças por meu Senhor Jesus Cristo. Quanto mais cheios do Espírito, vazios estaremos de nós mesmos, e então estas questões de ser o melhor ou até se sentir o pior vão estar desaparecendo. O reverendo Vanderlei colocou aqui uma questão muito interessante, né? Envolvendo o próprio casamento em si, né? Tirando até essa parte da questão em si, de quem vai pregar primeiro, eu não acho sadio esse espaço para competição dentro de um casamento, principalmente um casamento que tem ali o Senhor como, né, a terceira pessoa ali, a mais importante, que une esse casal. Então, eu já acho isso um problema, né, dela ter escondido do marido essa questão, de estar preocupada se ele vai se aparecer mais, se ele vai ser mais reconhecido do que ela. E a questão mais importante aí, que é fazer a obra, que é pregar e exercer esse chamado, ela está meio que ficando escondida aí, porque tem outros fatores mais importantes para ela em jogo. Então, isso, para mim, querido ouvinte, é um alerta para você, né, de você repensar essa questão dentro do casamento, né? Até que ponto? Nós estamos ali uma só carne, estamos ali para crescer, eu preciso me alegrar com a chamado, com as conquistas, enfim, em todas as áreas do meu esposo, assim como ele também em minha. E em nenhum momento ficar se sentindo ameaçado, porque, de repente, Deus vai me usar mais do que ele nessa determinada área e ele em outra. Não, temos que nos alegrar um com o outro, né? Sim? Sim ou não? Olha, quando a gente fala em submissão, da mulher ser submissa, eu já ouvi muita gente, né, que não conhece a palavra de Deus, não teve uma experiência com Deus, falar que a Bíblia ela é machista, né? Que a Bíblia defende o homem e reprime a mulher, até mesmo pelo texto que o pastor citou aqui de Paulo, dizendo que a mulher não poderia falar na igreja. No capítulo 14 ele fala isso, né? No 11 ele diz que a mulher ela deve profetizar na igreja e a mulher deve orar. Então não tem como você profetizar se você não usar a palavra na igreja. Então o que Paulo estava dizendo era uma questão de que quando os profetas profetizavam, os homens poderiam julgar aquela profecia em relação, né, à palavra. E aí ele fala que se a mulher tiver alguma dúvida, pergunta o marido em casa. Então não tem nada a ver com a mulher falar ou deixar de falar, não tem a ver com machismo, porque o homem ele não tem que ser machista, ele tem que ser macho. É uma coisa totalmente diferente. Vocês acham que a questão aqui é espiritual, no sentido de identificar o valor que é dado para a mulher na igreja, ou o desvalor que é dado à mulher na igreja? Ou é uma questão do casal? O casal vive aqui, ou ela, tá certo? Não vou nem dizer dos dois, ela que se sente superior, depois se sente inferior, há uma inconstância emocional aqui que poderia ser outra coisa. Exatamente. Você tá entendendo? Eu tô com receio da gente discutir ministério feminino na igreja, mas o assunto não é ministério feminino na igreja. Você tá entendendo? Assim, podemos até discutir, vocês querem falar, vocês podem falar, eu tô aqui para ajudá-los e vamos botar pilha. Se entrou, nós vamos, vai ter que orar, entendeu? Ajoelhou, vai ter que orar. Mas no sentido de identificar que às vezes a gente trata uma coisa como espiritual, como religiosa, como eclesiástica, vamos dizer melhor, como eclesiástica, e na verdade é uma outra encrenca que está do lado de cá, não sei, pastor Nivaldino, o senhor está concordando comigo ou o senhor está discordando de mim, pastor? Eu vejo que o senhor está animado, vai lá, pastor Nivaldino. O problema nosso é que nós esquecemos de que nós somos seres que temos uma composição física, emocional, psicológica e espiritual. Na minha ótica, a maioria dos problemas dos cristãos não está na questão espiritual, está na questão da alma, está na questão psicoemocional. Certamente,
há a possibilidade de que esta esposa que escreveu viva em eterno conflito com seu esposo. Nós vivemos um tempo em que o nosso desapareceu das famílias. É o meu dinheiro, é o teu dinheiro, é o teu tempo, é o teu isso, é o teu aquilo, é o teu aquilo outro. E isso tem trazido problemas seríssimos, certo? Então, eu acho que sou eu e não ela, e isso tem trazido muitos conflitos dentro dos nossos lares por não observarmos estas questões. Eu convidaria a irmã a fazer uma análise do relacionamento dela com o esposo no dia a dia. Se eles não já vivem essa competição no lar, e às vezes até fazendo chantagens. Às vezes fazendo chantagens. Para dominar o outro, eu começo a trabalhar as fraquezas dele e tal. Você teria muita coisa a analisar dentro desta questão. E que talvez seja muito mais uma questão da alma do que do próprio espírito. Eu acredito que a questão da competição está muito clara aqui. Claríssimo. Né, além da questão espiritual, eu nem estava entrando mesmo nessa questão espiritual, em vários momentos. Por que ela não contou para o marido? Sabe, para mim é uma questão tão simples de compartilhar isso com meu esposo, seria, poxa, que bênção, o Senhor me chamou, né? Não, mas ela já ocultou essa informação dele, por quê? Será que se ele soubesse, ele ia, eu vou na frente? Quer dizer, eu acho que esse sentimento parte do coração dela. E aí ela vem, em outros aspectos aí, ela vem transparecendo isso com a preocupação dele ter mais destaque do que ela, por ela ser mulher, né? Porque ela é crente há mais tempo do que ele, por se sentir melhor preparada do que ele. Quer dizer, ela está a todo momento jogando essa questão da competição. Hoje, a questão é essa, mas com certeza, em outras áreas desse casamento, já foi colocada essa questão da competição. E isso, mais cedo ou mais tarde, pode trazer problemas seríssimos para esse casal. E isso se torna um problema quando o ministério é encarado como uma carreira, como uma posição que se ocupa, quando se tem a dimensão equivocada de que o ministério serve para isso, para que eu me sinta melhor, mais satisfeito pessoalmente, para que eu me sinta completo. O evangelho vai para além disso, além das dos nossos desejos particulares, individuais, de me sentir bem. O evangelho, o reino de Deus, está para muito além de eu me sentir bem, porque eu estou ocupando essa posição. Eu prego o evangelho, Paulo vai dizer, eu prego o evangelho em tempo, fora de tempo, eu prego porque tem que ser pregado, e ele ainda diz, e há quem pregue por motivos errados, e até esse deve continuar pregando. O evangelho é um imperativo sobre nós que recebemos a vocação. Não trata-se de um desejo pessoal que eu tenho e que agora eu tenho que desenvolver, e que se alguém estiver no meu caminho, isso me atrapalha, isso me dificulta a vida. Isso é muito interessante, essa perspectiva, e eu pergunto aqui aos queridos debatedores. Se um casal tá acompanhando a gente agora, a esposa estão ouvindo a gente, estão lá trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, e aí no fundo, ele se acha melhor do que ela. Ou no fundo, ela se acha melhor do que ele. Como resolve isso? Tem jeito? Ou as pessoas são assim mesmo? No fundo, elas se acham, ou melhor, pode até achar inferior, tá certo? Pode até achar inferior, mas dificilmente você vai ter ali a gente que está dizendo, olha, eu admiro isso nele, eu admiro isso nela, nós nos admiramos. Por que a gente tende ao extremo? Como chegar naquele lugarzinho ali do equilíbrio? JR, eu acho que ela já começou. O pastor Nivaldino é bom que ele fala rindo. Eu gosto de gente falar rindo. Não percebeu? Eu achei muito legal. Ele fala sorrindo. A posição dela. Porque a solução para os problemas começam quando eu percebo isso. Peraí, será que eu estou sendo uma competidora? Ela já começou a caminhar. E eu creio que depois desse debate aqui, o conhecimento começa a dar dúvida. Eu espero que nós estejamos levando bastante mais dúvidas para ela ainda, e que levem a refletir em tudo que está sendo colocado aqui, e ela vai começar a analisar estas questões, olhar
para ela primeiro. O caminho, gente, seria, por exemplo, identificar qualidades que você admira no seu cônjuge, em vez de dizer o seguinte, olha, eu sou melhor do que ele ou do que ela nisso, dizer o que você admira nele ou nela? É uma boa ou não? Com certeza isso é uma boa. Eu tive uma experiência com uma amiga que enfrentou um processo de divórcio e na terapia ela disse que uma coisa chamou muita atenção. A terapeuta dela disse: o seu erro foi valorizar mais o que faltava do que o que você tinha. E ela disse que isso foi uma grande lição. E eu acho que serve para a vida. A gente muitas vezes enumera o que falta no outro, enumera o que falta na nossa vida e esquece de listar o que a gente tem, o que é de bom. Então esse seria um caminho aí para esse casal. Olhar para o outro com um olhar positivo, com um olhar de gratidão. Poxa, por que eu me interessei? Algo me atraiu. O que foi? Eu admiro isso, eu admiro aquilo. Fazer esse exercício diário de buscar no outro o que admira, com certeza é um caminho para colocar em segundo plano essa competitividade. Vamos continuar ouvindo os nossos debatedores sobre esse item, mas eu gostaria de encorajar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora e dizerem aqui pelo WhatsApp, aí é só pelo WhatsApp, 968038319, o que é que você admira no seu cônjuge ou na pessoa com quem você tem namorado, ou você é noivo ou noiva, o que você, uma qualidade, pelo menos, umazinha, umazinha, pelo menos umazinha. Manda aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Jota, o que acontece aqui é o seguinte, eu acho que surgiu um problema, porque essa mulher, ela diz o seguinte, ela recebeu uma palavra que ela seria pregadora e ela começou a orar. Então, nasceu no coração dela esse desejo de pregar o evangelho. E aí, Deus vai e fala com o marido dela também. E aí, o que acontece? Entra um conflito, porque ela diz assim, agora eu vou ter que disputar com meu marido, porque a igreja valoriza mais o ministério, de repente a igreja dela é até, né, às vezes não consagra a mulher, às vezes a mulher não tem muita oportunidade, então para ela, ela pensou... Ainda é quando tem, pastor, o senhor sabe disso. Na igreja que tem, ainda sim. Ainda é. Imagina que não é. Então, assim, ela tá ali com todo aquele desejo de pregar o evangelho. E agora meu marido também vai ser pregador. Então ela fala assim, é uma disputa desleal agora, porque vão olhar para ele, não vão olhar mais para mim. Vão dar oportunidade para ele, não vão dar mais para mim. Então eu vou viver a sombra dele. Então acho que nasce aí essa preocupação no coração dela nesse sentido, né? Então ela tá com esse conflito. Será que... Porque assim, eu sou melhor do que ele, tenho mais espiritualidade que ele, sei mais do que ele, conheço mais do que ele, sou convertido há mais tempo que ele, só que agora isso vai ser apagado, porque agora meu marido também prega. Mas eu acho que... o equívoco tá aí. Exatamente. É uma o loucura equívoco tá isso. esse questionamento dela, a preocupação dela está em se ele vai ter mais destaque ou não que ela, porque ela recebeu... Tá fora da visão aqui, entendeu? Do que é servir ao Senhor, do que é pregar o evangelho. Isso demonstra que, apesar dela se sentir chamada, ela não compreendeu esse chamado. Porque esse chamado não significa dizer que está nela as potencialidades, as capacidades para exercer o ministério, porque é ela que vai fazer as coisas acontecerem. Paulo, o grande apóstolo Paulo, mesmo com todas as qualificações que ele possuía, ele reduz-se a nada e diz que todo o conhecimento que ele possui era esterco e o que ele queria era que ele morresse a cada dia, que Cristo vivesse através dele. Ela já pensa no seguinte, de se colocar, de ter o seu lugar, e ele diminua. De ter o seu lugar, de ter o seu espaço, de que não haja rivais. E se o rival for meu marido, também é um rival tão grande como qualquer outro. E a questão não é a rivalidade, a questão é o reino de Deus. Qual é a finalidade disso? Esse chamado é para agradar a quem? É com que objetivo que se está se buscando isso? É para glorificar a Deus? É o reino de Deus? Porque se é o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não importa se ele vai se destacar, se ela vai se destacar, se ele vai ter mais espaço ou menos, não importa. Sem contar que ela vai poder pregar as mensagens dele, né? Que é um corpo só, né? Eu acho uma questão aqui importante colocar, para todos os ouvintes de forma geral, essa questão de que recebeu um chamado, né? E ficou em oração.
Gente, a gente recebe chamados, às vezes, recebe palavras, né? Recebe ali, de repente, uma profecia, alguém. E você tem que receber aquela palavra, mas não ficar ali em estado de um alfa esperando aquilo realizar. Segue sua vida. É sonoplastia. Ficar lá meditando, esperando aquilo se cumprir. Você vai seguir a sua vida. Você recebeu um chamado para ser pregadora? Você vai seguir a sua vida, você vai orar, você vai buscar conhecer a palavra. E um dia as coisas vão acontecendo. De repente o marido chamou depois e vai ser usado primeiro. Entendeu? Não vai ficar aí contando, mas não está se cumprindo. Vai seguindo sua vida que no tempo certo Deus vai te usar. Olha, que ouvinte dizendo, JR, o que eu admiro no meu esposo, eu admiro muito quando ele está no altar pregando, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Quero agradecer o carinho. Outro ouvinte dizendo, eu admiro muito o cuidado do meu esposo, entendeu? Para ele a família está sempre em primeiro lugar. Outra ouvinte, admiro no meu esposo o sorriso gostoso que ele tem. Por isso somos conhecidos como o casal sorriso da igreja. Outro ouvinte, eu não tenho mais nada de admiração. Ouvinte, também não fica assim, não fala assim, não fala aqui. Ouvinte dizendo, eu admiro na minha esposa é a serenidade. Outra ouvinte, não tenho namorado, não tenho noivo, nem marido, admiro nos homens a delicadeza com as mulheres, o romantismo e principalmente o respeito, diz aqui uma de nossas ouvintes. Eu admiro no meu marido o caráter, a seriedade com a obra do Senhor, a generosidade. Ele é um ser humano acima da média. Eu que dei a ênfase aqui na generosidade, foi o propósito, tá bom, ouvinte? Vai que, né, querido ouvinte? Vai que... Admiro a paciência que ele tem com as nossas gêmeas de 5 anos. De fato, o ouvinte aqui, a ouvinte está ressaltando. Outro ouvinte dizendo aqui, JR, eu admiro no meu esposo a garra para lutar a cada dia pela nossa família, o caráter, a beleza interior. Não diga isso para o seu marido. Você pode falar isso conosco aqui. Eu não tô dando nome de ninguém. Agora chega pro seu marido e fala assim, amor, o que eu mais admiro em você é a sua beleza interior. O bicho é feio, hein? Não, pera aí, não pode falar isso não, tá bom, ouvinte? Tá combinado? Não dei seu nome, tá bom? Falei nada, e aí fica a dica aí pras nossas ouvintes, nunca chame de seu marido, diga assim, ó, que eu mais admiro em você é sua beleza interior, a não ser que você queira zoar seu marido. Ouvinte dizendo aqui, JR, o meu marido é muito generoso e companheiro. Outro ouvinte aqui, admiro o seu companheirismo, eu não faço nada sem o aval dele, olha quanta gente admirando, olha, outro ouvinte, eu admiro no meu esposo é o cuidado que ele demonstra comigo e com a nossa família, admiro o compromisso que ele tem com as atividades que ele desempenha, ele é focado. Ouvinte, eu admiro a paciência do meu marido, principalmente comigo, porque mulher é complicada, diz aqui o nosso ouvinte. Olha, para surpresa de todos os nossos outros ouvintes aqui. Outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, olha, admiro nele o seguinte, ele quando descobre um ponto fraco, ele faz tudo para melhorar. Admiro muito, outras aqui, ouvintes dizendo, admiro muito na minha esposa, ela é uma bênção, ela é sensacional, ela não tem ciúme, ela não reclama de nada, ela é super calma, mas fica ligado aí, né, Eveline? Porque se, olha, não reclama de nada, daqui a pouco ela pode explodir, não pode não, Eveline? O que você acha? Olha aí. Eveline deu uma risada aí que eu acho que ele... porque eu acho que ele foi o sortudo que achou a mulher de Provérbios 31. Meu irmão, muito obrigado aqui pelo carinho, as queridas irmãs participando com a gente aqui do nosso debate 93. Não dá mais tempo da gente ler todas as mensagens, mas eu vejo que há aqui muitas pessoas que admiram. Agora eu vou fazer com você um outro exercício. Quero agradecer você ter falado comigo, e eu aqui, em alguns casos, eu pude compartilhar isso com os nossos ouvintes. Agora, fale com o seu marido também, fale com a sua esposa, ainda que você não tenha me enviado nada hoje aqui, você diga o seguinte, poxa, vou passar a tarde hoje pensando aqui umas 2 ou 3 qualidades. Você chega em casa e diz para ela assim, olha, eu quero dizer para você que eu admiro isso, ou para ele, ou para ela, enfim, você vai compartilhar isso de uma forma muito objetiva, carinhosa e afetiva, reconhecer esses pontos positivos. Olha, isso vai ser bom. 11h35 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Marcela Bastos. Não dá pra negar que o nosso humor muda quando a gente não dorme direito e a irritação logo aparece.
Uma nova pesquisa realizada aí por neurocientistas lá na Suécia mostrou que não dormir faz a gente interpretar as emoções de maneira errada. E assim, a gente acaba dando respostas emocionais erradas também. Além da propensão ao mau humor e até mesmo à depressão. E aí a gente pergunta, a falta de sono já fez com que você tratasse mal alguém e até mesmo interpretasse fatos da maneira errada? Quanto ao humor, o crente pode ser mal-humorado? Pastor Elvis Breve, vou começar ouvindo, né, Marcela? Vou começar ouvindo o pastor, que é um homem bem humorado, é um comediante gospel, é um youtuber. E aí, pastor? Eu tenho uma confissão aqui a fazer. Abre o coração, meu irmão. Eu, um tempo desse atrás, eu entrei no banheiro das mulheres aqui da rádio. E aí a irmã que cuida aqui da gente, da água, do café, falou, ô pastor, você tá louco? Aí eu saí e falei, irmã, desculpa e tal. E aí, depois disso, toda vez a gente ria, encontrava pelo corredor, a gente ria, abraçava. E sempre assim, né? Hoje, eu vim cansado, muito cansado. Preguei numa cidade distante ontem, cheguei de madrugada em casa. Quando eu fechei os olhos, o despertador já me acordou para vir para cá, pra rádio. E eu cheguei aqui cansado. E passei pelo corredor ali, fui no banheiro dos homens, graças a Deus. E aí eu saí, fui andando pelo corredor, passei por ela assim, eu não tava aqui. Aí quando ela passou por mim, que eu vi, eu falei, ô minha irmã, me desculpa. Ela falou, voltou pra terra? Você já tá aqui já? Então assim, realmente, ontem, nessa igreja que eu fui, eu já tava muito cansado, vim de uma semana corrida. E lá, um rapaz que me convidou, que acompanha o canal lá, que é um canal de humor, e ele falou, o pastor é tímido, né? Pensei que o pastor ia chegar aqui a contar piada, né? Lá no... Eu falei, não, irmão, porque eu tô muito cansado mesmo. Quando eu tô cansado, eu fico meio antipático. Mexe com o humor. Mexe. Não tem jeito, é? Não tem jeito. Mexe sim, acordar assim, dormir mal, acordar às vezes muito cedo, sem ter dormido o suficiente. Meu marido, ele tem essa, né, característica de acordar bem disposto. Ele acorda, já levantou da cama, tá bem. Né? Parece que já é 10 horas da manhã, é 6 horas da manhã. Eu levo um tempinho, então ele tem que ter paciência, eu vou acordando aos poucos, mas eu acredito com certeza nessa pesquisa aí, que dormir mal faz a gente ficar meio mal-humorado. Não, mas é verdade, minha esposa acorda meio que semi-manifestada, eu já acordo já. Eu acordo bem lento, vou pegando o ritmo durante o dia, assim. Agora não dormir muito pouco. Eu não preciso dormir muito, mas tem que dormir alguma coisa. Mas mexe com o humor. Muito. Muito. Mas eu não fico mal-humorado, eu fico irritado. Irritado. É pior. Muito irritado. É pior do que mal-humorado, não, pastor? Coisa irrita, perco a paciência frequentemente quando isso acontece. Por isso evito até sair de casa quando tô assim. Quando tá sem dinheiro também, né? Porque aí você corre o risco de encontrar sem aquela dinheiro, pessoa bem... Sem dinheiro eu já me acostumei. Hein, reverendo Vanderlei? Porque quando você tá acordando assim meio devagar ainda, a gente ainda corre o risco de sair na rua e encontrar aquela pessoa bem animada, né? Cedo, você tá... Olá, bom dia! E aí você... Não, isso aí eu peço logo dinheiro emprestado. Eu falo, presta um dinheiro aí. Odeio gente animada demais. Meu Deus! Odeio gente animada demais. Principalmente quando eu não dormi direito. É sério? Gente animada demais. Gente animada demais incomoda. Poxa, eu botei um bom dia hoje tão animado lá no meu stories. Gente, calma, menos. Dá vontade de dizer pra menos um pouquinho. Desacelera, Pastor Nivaldino, pastor. Sem sombra de dúvidas. Nós fomos feitos de um jeitinho muito especial pelo Senhor. Muito especial. E Ele já sabe que nós precisamos descansar. Pastor, o senhor tá com dinheiro agora, não tá? Ri bastante, graças a Deus. Não, meu... Marcela sabe que eu tenho um motivo muito especial hoje, né? Muito especial para estar sorrindo. Se bem que mais especial que o dia de hoje é 1º de maio. Que foi o dia que eu recebi Jesus como meu Senhor, Salvador pessoal. É que hoje é aniversário do pastor. Aí vem uma questão. Eu ainda não vi. Eu não dei uma busca e apreensão aí para ver onde é que tá o bolo. Ele trouxe, não, Marcelo? Não. O meu é quinta-feira, hein? Quinta-feira agora? Quinta-feira. Existe uma questão do seu próprio temperamento. Dá tempo ainda, 11h40, também, hein? Viu, pastor? Existe uma série de coisas, questão do seu temperamento, não é, que nos leva a expressar muito mais a nossa alegria. Mas quando eu estou cansado e com sono, a deitar e dormir. É mesmo, é? Vou, com certeza, vai acontecer o que está aqui. O senhor deita e dorme ou o senhor dorme e deita? Rapaz,
Eu não sei, não. Tem dia que o senhor dorme Tem dia deito. que eu desmaia. durmo e deito. E tem dias que eu O senhor deito dorme e durmo. deita. Mas, do modo geral, eu durmo e deito. Gente, a questão é o seguinte, que a alegria, o entusiasmo, o bom humor, ele é importante para tudo, né? O rádio tem isso. Nós estamos aqui, a gente discute uma série de assuntos que às vezes são pesados, são complicados, são difíceis. Se não existir humor, a gente acaba ficando muito amargo. Existem coisas ruins acontecendo o tempo inteiro. Quer dizer, o jornalismo hoje, de modo geral, ele virou sensacionalista. Toda hora ele pega e vai na tragédia, na dificuldade, mas vai aumentando, entendeu? Ele já não está fazendo mais um relato, ele fica alimentando aquilo de uma forma tão dura e tão difícil, tão sofrida. Ao mesmo tempo que a gente não pode menosprezar os problemas e encará-los com muito bom humor. Ou seja, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e essas dificuldades são vividas, devem ser bem equilibradas, né, gente? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E aí um recadinho para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Eu lembro de Provérbios quando fala da mulher rixosa, que é como um gotejar em dia de chuva, porque às vezes a pessoa não é mal-humorada só quando acorda, né? Ele é mal-humorado o dia inteiro, aí é um estado crônico. Só quando dorme, que ela é uma só pessoa quando dorme ótima. que não é. Então, tem gente assim, quando dorme é sensacional. é a melhor pessoa do mundo. Melhor pessoa do mundo. Então, cuidado, né, gente? A gente está aqui falando de uma forma, né, engraçada, bem-humorada, mas às vezes tem pessoa que realmente é até difícil de você conviver, porque é uma pessoa amarga, só reclama, só é aquela rixosa mesmo, reclamona, chata, e aí depois não entende porque não tem amigos, porque ninguém quer ficar perto. Faça uma autoavaliação aí para ver se você não está sendo essa pessoa aí. Quem está mandando um abraço, o pastor Vanderlei, que diz que gostou muito das colocações dele, é o reverendo Euler Clayton, lá da cidade Barroso, está acompanhando a gente, gostou. Ele disse que gostou. 11h42 aqui na 93 FM, Marcela. Um pai chinês compartilhou um vídeo do ultrassom em que as filhas gêmeas dele aparecem brigando dentro da barriga da mãe. Nas imagens é possível você ver uma delas empurrando a outra. E imediatamente o vídeo acabou fazendo sucesso nas redes sociais. Em entrevista, o pai disse que achou muito engraçado ver as meninas brigando lá no útero, mas que num outro vídeo elas já apareceram abraçadas. Aí a gente lembra que a Bíblia nos conta que os gêmeos Esaú e Jacó brigavam dentro do ventre materno, lá em Gênesis 25. Até que ponto, gente, é normal a briga entre irmãos? Como não deixar que a rivalidade nos distancie daqueles que amamos? E aí, queridos? Gente, quem tem irmão sabe que a briga faz parte do pacote. Eu sou a irmã mais nova, né? Tenho 2 irmãos mais velhos. E a gente, principalmente eu, a mais nova com o mais velho, tinha uma disputa ali de poder, né? Pelo controle da televisão. E aí o do meio vinha, ele sempre foi o pacífico ali. Mas eu acho que a questão aí, como colocou aqui na pergunta, né? Até que ponto é normal? Até que ponto em que você veja que há momentos pontuais onde isso acontece e que em grande parte você vê a unidade, você vê o amor, você vê a questão da proteção, do carinho, do cuidado. Hoje eu tenho lá em casa 2 exemplares, um menino e uma menina. E eu vejo que tem os momentos de atrito deles, mas eu vejo, na maior parte do tempo, um cuidando do outro, um querendo estar perto do outro, um se preocupando com o outro. Então é sadio, né? Porque eles estão ali na disputa de espaço, de atenção do pai. Então é natural até um certo ponto. Se isso ficar muito intenso, de que não haja essa troca de carinho, de cuidado, aí sim eu acho que tem que se ligar o alerta. Eu acho que os gêmeos estão decidindo ali quem é que vai nascer primeiro já, né? Porque o filho caçula, eu sou caçula também, o irmão caçula, ele é uma espécie de encosto na vida do irmão mais velho, né? Você sabe. E então você vê que Davi, por exemplo, os irmãos, né, perseguiam Davi, os irmãos de José perseguiam José. Então eu acho que eles estão brigando ali e também a luta na China é cultural, né? A questão de brigar é normal até um certo ponto, até um certo momento. Na adolescência isso se agrava bastante, mas depois que a maturidade chega, isso vai acabando, isso vai terminando. Depois você não consegue mais viver sem aquele irmão, você não consegue mais ficar longe da pessoa. E mesmo quando a gente era mais novo, eu e meu irmão, a gente brigava, mas a gente dormia junto. O bom de ser pobre é porque depois tem que ficar junto. A gente ia dormir junto, abraçado quase.
Então, assim, as brigas são normais. Eu acho estranho quando há ódio entre irmãos. Aí há uma relação doentia, que talvez seja reflexo do próprio relacionamento dos pais, que vai influenciar na relação dos irmãos. Porque normalmente quando os pais se amam, ou quando há um lar onde o amor ele está presente, as relações conflituosas entre os irmãos são remediadas facilmente. Você rapidamente aceita isso. E também o amor de irmão é uma coisa tão forte, que a gente às vezes brigava e daqui a pouco estava se abraçando e eu às vezes nem falava mais sobre aquele assunto. E aquela certeza de que você está perdoado. É um amor quase incondicional. Você às vezes fala coisas, briga. Então, assim, eu acho que irmão mesmo é assim. Então, não acontece essa coisa de rivalidade. Mas não parece que faz parte? Faz parte de um treinamento. É normal, é uma coisa... O reverendo colocou aí, Vanderlei, essa questão da posição dos pais, né? E eu lembro que um dos castigos, entre aspas, da minha mãe, que tá me ouvindo lá em Natal com as minhas tias, era que ela mandava a gente se abraçar, entendeu? O castigo, se abrace... Fica os dois abraçadinhos aí há um tempo e falem pro outro, eu te amo. E a gente fala, eu te amo. Não tá bonito, eu te amo. Até ela se convencer daquele amor, a gente ficava lá, os dois abraçadinhos. Aí pronto, daqui a pouco virava piada, a gente já tava brincando de novo com aquilo. Ok. Olha, eu venho de uma família, nós somos 10 irmãos. Todos amigos. Bom ser pobre, tínhamos que dormir prensado na mesma cama e tal. E só tenho 7 filhos e 10 netos. E 11 netos indo para 12. 7 filhos. Bem, é a congregação. Todos amigos. O Vanderlei citou aí. Claro, amar é algo que nós aprendemos. A prática do amor, ela é aprendida. E não existem crianças problemas. Até hoje não conseguiram me provar isso. Desde 1967 eu lidero meninos. E nunca ninguém conseguiu me provar o contrário. Não existem crianças problemas. Existem sempre pais problemas. Certo? E na minha experiência, é normal a briga entre eles. Sim, são seres humanos, são pecadores, estão aprendendo estão se socializando, e isso vai precisar acontecer dentro do lar. Meus maiores amigos, são 7 amigos que eu tenho, e eles entre si, 7 amigos. Eu louvo ao Senhor por isso. Agora, algo que precisamos observar sempre são as influências externas. As más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes o problema não está nem entre os irmãos, mas entre os amigos dos irmãos, trazendo muitos conflitos para dentro dos lares. Agora, vocês falaram de temperamento, tem gente que é mais bem-humorada, tem gente que já acorda já na adrenalina, outros acordam aos poucos, tem gente até que tem raiva de quem acorda animado, tudo isso, às vezes no meio dos irmãos ali você pode ter também a diferença. Você pode ter uma pessoa que é mais assim, amorosa, chameguento, tem essa palavra, Marcela? Chameguento? Tem essa palavra, olha aí, viu? E aí a pessoa vai, e às vezes ele atrai mais o pai e a mãe, aí o outro fica com raiva, porque o outro é assim, ele fica mais frio. Tem as características, né? O pastor Elvis falou que pode ser também um treinamento. Treinamento que às vezes a gente tem que enfrentar dentro do ambiente de trabalho. Olha só, porque durante uma rodada aí desse fim de semana lá do campeonato inglês, uma cena acabou chamando a atenção. 2 jogadores se estranharam no meio do campo. Eles chegaram a bater cabeça com cabeça. E aí um deles resolveu dar 2 beijos no nariz do outro. No nariz? No nariz. No meio a câmera mostrou isso? A câmera mostrou. No nariz? No nariz. E foi provocação? Foi provocação. Tem nada a ver com aquele negócio que o pessoal fala, não? Não. Do narizinho? Não. Ele deu beijo no nariz? Deu beijo mesmo. E só que não só a câmera mostrou, como o juiz viu. E os 2 foram punidos com cartão amarelo. Punido porque deu beijo no nariz do outro? Eles já estavam brigando, na verdade, né? Eles já estavam se provocando ali antes. E aí a gente pergunta como é que a gente mantém a calma quando a gente é provocado durante uma discussão. Por outro lado, como fugir do ímpeto de sermos nós os provocadores do desentendimento? E o que é que a Bíblia nos orienta sobre a forma de resolver conflitos? E aí, minha gente? A minha mãe sempre dizia e sempre diz que quando um não quer, 2 não brigam. Então, assim, é óbvio que a gente tem essa questão de às vezes ser desafiado, ser ali, se sentir, né? Provocado,
Mas é a verdade, se um não quiser, não vai ter briga. Então, assim, é treinar o domínio próprio, né? Às vezes no trânsito, né? A gente tá lá dirigindo, alguém vem e faz uma coisa assim que você tá até cantando, né? Lá, louvando, e de repente você é afrontado ali, e aí você tem que respirar, pedir, Senhor, vem aqui, me dá calma, respirar fundo, contar até 10. Mas o segredo é esse, é exercer aí esse domínio próprio, esse autocontrole, para não reagir, né? Quando a gente reage no primeiro momento, as chances da gente se arrepender depois são muito altas. Então é exercer esse domínio mesmo, para dar um tempinho, respirar e tá bom, desculpa. E aí você quebra a pessoa, porque a pessoa já vem armada querendo e você, não, desculpa, eu errei. Acabou. Não vai ter briga porque você não está alimentando aquilo. Agora, se você responde, né? E aí já começa a confusão. Hoje eu estou muito cheia de áudios. O problema aqui é a tal da competição. É o que a gente volta lá na esposa, né? Que está enxergando a questão dela pregar, o marido pregar, como competição. Então aqui eles estão envolvidos por um sentimento de competição, né? E aí realmente é mais complicado, porque aí a discussão já parte para agressão, já chega até um beijo no nariz, né? 1 não, 2. E aí, se eu sou juiz, daria cartão vermelho, porque beijar o nariz do outro homem não é legal, né? Não, mas não é contra a lei. Não é contra a regra. Eu acho que até o cartão amarelo foi menos pelo beijo, mas pela cabeçada. Porque a cabeçada é que foi a agressão. O beijo foi uma provocação. Né? Quer dizer, foi entendido assim, mas o cara podia ter dito, não, eu faço isso, eu beijo o nariz das pessoas. Eu sou um beijador de nariz. Lembra do beijoqueiro? Cadê o beijoqueiro, Marcelo? Morreu? Morreu. É? Fala uma pesquisa aí pra mim, beijoqueiro. Mas o Evangelho responde isso quando ele centraliza o fato de que esses problemas todos estão porque o homem se afasta de Cristo. E aí ele passa a centrar-se nele. E aí, quando ele centra-se nele, ele quer eliminar todo e qualquer indivíduo que dispute com ele. O individualismo exacerbado. Ele é o centro das coisas, as coisas precisam girar em torno dele, e isso vai se espalhando por todos os espaços da sociedade, na relação com os irmãos, no futebol, até no casamento. Até no casamento da esposa que está preocupada com o marido, que vai ser pregador, como ela recebeu de Deus também essa vocação. E se a gente começar a pensar que o mundo não gira em torno de nós mesmos e que o mundo existe fora de nós e tem alguém em quem o mundo gira, que não somos nós, que é o próprio Deus, acho que resolve bastante esse problema. Olha só, manter a calma quando somos provocados durante uma discussão. Fuga, dou fora, fico quieto, não fale comigo agora, deixa eu sair, porque eu estou na carne e não dá, preciso sair. Por outro lado, como fugir do ímpeto e ser provocadores de desentendimento? Vem aí a questão desse autocontrole e da fuga. E uma coisa colocada, que a Bíblia nos orienta sobre a forma de desenvolver o conflito. Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio ainda para se irar. Se isso estiver dentro da gente. Uma outra coisa, irmãos, é a questão de reconhecer sempre que eu sou parte do conflito. Eu sou parte. E Mateus 18,15 diz que se alguém pecar contra mim, se alguém pecar, né, contra mim e tal, eu devo chamá-lo, conversar pessoalmente com ele. Mas se eu pecar, também sou eu que vou procurá-lo, né? Então, se eu olhar para mim como o grande causador de todos os problemas, eu creio que eu vou fazer o que a Bíblia diz para eu fazer e evitar uma série de conflitos. Aí é muito difícil, cada situação é uma situação. Eu não sei se dá tempo para eu contar algo rapidinho. Uma história? Uma historinha rápida. Eu estava engraçado jogando futebol, ou triste? Eu quero crer que seja. Eu estava ainda na ativa e eu fui jogar bola e tal, e sempre fui muito ruim de bola. Aí começaram a me perturbar, e o colega me perturbou. Aí eu saí correndo atrás dele e eu queria dar uma pernada nele, mas queria jogar ele no chão e tal. Aí um oficial gritou: "Que isso, pastor?" Eu digo, meu Deus do céu. Aí saí, fui pro gabinete, pro vestiário chorar. E quando eu chegava na quadra, depois eu olhava quem estava jogando. Dependendo da turma que estava, eu dizia, não vou entrar, porque eles vão me provocar e com certeza eu vou sair do sério.
Então, com isso eu evitei talvez uma série de problemas depois. É se conhecer, né, pastor? Ver os seus limites. Futebol e trânsito. Futebol e trânsito. A gente tem que pedir domínio próprio, temperança. O trânsito não é assim para todo mundo. Entendeu? É porque a pessoa já tem ali uma dificuldade, tem que conhecer a sua dificuldade. Sim. Quando a pessoa reconhece a sua dificuldade, ela tem que fugir mesmo. Olha, quando a Bíblia diz que os pais não devem provocar os vossos filhos à ira, não é só o pai em relação ao filho, não deve provocar ninguém à ira. Você sabe que a pessoa vai esquentar com uma fala, às vezes é uma pergunta, às vezes é um tom de voz, o olharzinho, é uma maneira de se posicionar, às vezes é uma vestimenta, faz para provocar, tá certo? Não é provocar o sexo alheio, não, provocar irritação. Às vezes é a filha vai lá, a mãe diz, minha filha não usa esse tipo de roupa, essa roupa não dá, a menina vai lá e coloca a roupa, e aí mãe, como é que eu fiquei? Entendeu? Ou faz uma foto. Sabe? Enfim, são coisas que a gente precisa identificar que podem gerar problemas graves para os outros, porque afinal de contas nós não estamos falando de alguma coisa fácil, né? É muito complicado, porque tem gente que faz isso de uma forma impressionante, tem uma habilidade de irritar as pessoas. Uma das nossas ouvintes aqui, sobre aquele assunto da briga entre os irmãos, ela conta aqui que as suas filhas estavam brigando por roupa, elas brigavam sempre por roupa. E aí um dia eu quero essa calça, empresto sua calça, eu não empresto a calça, empresto a calça para sua irmã, não empresto, eu quero a minha calça, e vem para lá, vem para cá, e aquela briga toda de irmãs, a mãe foi e cortou a calça no meio, botou e mandou, vista essa perna, e falou para outra, vista essa outra perna, e as duas tiveram que andar com a metade da calça uma da outra, entendeu? E diz que até hoje elas não se esquecem e também nunca mais brigaram. Hoje essas meninas são casadas, né? E naturalmente quando os seus filhos começaram a dizer, eu quero isso, vou cortar no meio. Então você presta atenção, você que tem um iPhone aí, tá disputando. 11h57 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Marcela, conta aqui pra gente. Antes de eu dar o parabéns, posso falar aqui do beijoqueiro? Porque a gente falou que ele... Cadê o beijoqueiro? Havia morrido. Na verdade, o beijoqueiro, ninguém sabe do paradeiro dele. A última aparição dele foi em 2009, quando ele mandou anunciar aqui nas ruas do Rio que ele ia tentar beijar o Barack Obama. E aí, no começo de 2011... Sumiu depois disso? Do Barack? Foi a última informação que ele deu, né? Que as pessoas sabiam disso. E aí, depois disso, em 2011, um cineasta recorreu à imprensa para poder tentar descobrir o paradeiro dele, porque queria terminar um documentário sobre ele, mas desde então... Qual o nome dele aí? Você tá ninguém sabe dele. É José Alves. José, mas um nome comum demais, não ajudou nada, né? José Alves, só? Do beijoqueiro. Do beijoqueiro, eu já encontrei com ele. Você sabe que ele é de Portugal? É português? É. Veio pro Brasil com 17 anos. Segundo o irmão dele... Ele tinha problemas psiquiátricos, passou de um lado para o outro durante o período da vida dele por causa de uma lesão. Como assim? Andado de hospital psiquiátrico em hospital psiquiátrico. E aí é fruto de uma lesão que ele teria sofrido aí num assalto que foi golpeado na cabeça. Talvez ele tenha ficado beijoqueiro por causa disso. Por causa disso. Eu estava uma vez num grupo evangelizando na rua, evangelismo urbano, e ele apareceu. Aí nós evangelizamos, o grupo que estava lá, nós evangelizamos esse rapaz aí, o beijoqueiro. E ele ficou agradecido. Aí vocês imaginam como ele ficou agradecido. 11h59, Marcelas, aniversariante hoje. Vamos dar parabéns, pastor William Ferreira da Silva, da Assembleia de Deus, Ministério Gion, em Inhoaíba. O pastor Jefferson de Araújo Alves, da Igreja Metodista em Padre Miguel. Pastor Valdivino Campos Filho, da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Gonçalo. Pastor Edinaldo Crementino, da Igreja do Vila Verde, em Cabuçu. Pastor Edinaldo Crementino também, o mesmo sobrenome parecido? Não, é o mesmo. Da Igreja Evangélica Casa da Bênção. Bom, as pessoas mandaram diferentes aqui, como se fosse de duas igrejas diferentes, mas é o mesmo pastor. É o mesmo pastor. Pastor Edinaldo Crementino. Em duas igrejas. E merece 2 parabéns. É isso aí. A apóstola Cíntia Lopes, do Ministério Nova Unção em Niterói. Pastor Josias, da Assembleia de Deus de Guapimirim. E o pastor Nivaldo Bastos. Tá aqui Nivaldo, mas eu achei que... Não é?
Irajá é a segunda igreja Batista de Irajá. Eu falei, esse é outro, mas eu ia dar o pastor Nivaldino. Não, é o nosso pastor Nivaldino. A pessoa não escreveu. Não, mas totalmente. De vez em quando chamam o senhor de Nivaldo? De Nivaldo, de Vivaldino. Vivaldino. Vivaldino não, né? Vivaldino eu achei melhor, gostei. Vivaldino! Marcelo, é o seguinte, aqui o nosso ouvinte, me dá o seu nome aqui, ele tá dizendo que o beijoqueiro de vez em quando aparece na igreja Nova Vida de Olaria. Olha aí. Ele falou que atualmente, eu perguntei se atualmente, ele disse que sim. E aqui o ouvinte, me dá o seu nome para eu dizer aqui quem é que tá me dando essa informação. Você é a nossa fonte agora. E a galera. Eu tava procurando. Afinal de contas, é o seguinte, até porque quem quiser encontrá-lo, vai lá na Nova Vida de Olaria. Agora, tem muito irmão beijoqueiro, que não é o beijoqueiro. Ah, mas tem gente que quando vê o irmão beijoqueiro corre dele. Aí ficou o Vanderlei quando encontra alguém muito animado, assim, rapaz, vou sair daqui. Porque tem gente que dá uma exagerada. Não tem, gente? Hein? No avião? No avião. Porque não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Isso. Às vezes o indivíduo quer falar o voo inteiro, você quer puxar assunto, você quer dormir. Olha. E a pessoa quer contar a vida dela toda. Beleza. Mesmo, é? Não. É o quê? Eu sou pastor, então pronto. Aí não dá. Tem que fazer ter gabinete no voo. A justa medida de todas as coisas. Tem o tempo pra cada coisa. Né? Pastor Vanderlei, muito obrigado, um abraço, meu irmão. É pra despedir agora, é hora da despedida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com essa mesa linda, JR, e quero também mandar um abraço para os ouvintes, em especial o pastor João e Marlene, que são lá de Miguel Pereira, que eu falei que estaria aqui hoje, e eles estão sintonizados lá ouvindo a gente aqui na Maravilha. Muito obrigado, pastor Elvis Breves, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço. Quero convidar esse casal aqui que teve esse conflito para participar de um congresso de casais, vai acontecer dia 29, 30 e 31 de julho, no Castelo de Itaipava. Vai estar o pastor Cláudio Arço, José Gonçalves, Fernanda Brum, Emerson Pinheiro, eu também, o Lucão. Aí, para maiores informações, www.semeandavivamento.com.br. Muito obrigado, querida menina da mesa, Eveline Ventura. Foi um prazer estar aqui com essa mesa abençoada e animada, e eu quero aproveitar aí para mandar um beijo especial aqui, olha, tem lá minha mãe, minha tia Alcidésia, minha tia Alvarita. E o quê? Alcidésia. Eu quero os nomes. Alvarita. Não, a primeira. Olha, Alcidésia. Alcidésia. Isso, é com Z ou com S? Com S. Alcidésia, um beijo pra você. Ela vai ficar toda boba. E minha tia Alvarita. Alvarita. Que é a mistura do nome do meu avô Álvaro com a minha avó Rita. Alvarita. Ficou muito bom. E a minha prima Nena, que está Nena? Não, Nena tem nome. Não, mas não pode. Nena tem nome, não vem com Nena, não. É Nena, senão ela me pega. Nena. E elas estão lá em Natal. E a sua mãe? E minha mãe, Áurea. Áurea? Só Áurea? Só Áurea. É Áurea Augusta Rodrigues. Acabei de chamar de alguma coisa. E pros meus filhos, o Aaron e a Sofia. O Aaron já mandou mensagem aqui dizendo que ele é um ótimo filho, aqui um ótimo irmão, que é melhor do que a irmã. Não, os dois, tá? Um beijo grande, Aaron, Sofia, Silvana, que tá lá com eles, e pro meu maridão, que tá ligadinho também. Pastor Nivaldino Bastos, muito obrigado por estar conosco no dia do seu aniversário. Parabéns. Ok, eu quero agradecer o presente que vocês me deram, tá bom? Fiquei muito feliz, viu, Marcelo? Quando você ligou para mim. E um abraço a todos os ouvintes e representado em uma só pessoa, que é Margarida, minha esposa, a flor que embeleza e perfuma a minha vida. Oh, maravilha, que palavra linda, palavra boa. Nós vamos orar agora, minha gente. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, e vamos continuar a orar. Temos orado pelo Cícero, companheiro nosso de trabalho, por quem nós temos pedido a bênção de Deus e a graça do Senhor sobre ele, restauração completa e absoluta. Nós temos orado uns pelos outros, lembrado do nosso povo querido da Muzema. Nosso abraço carinhoso, esse povo de Deus que aí está trabalhando, lutando, sofrendo, chorando, sem desistir hora alguma. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando agora. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse debate, queremos te agradecer pelas orientações. Creio que fomos canais de bênção para a vida de muita gente. Pedimos a bênção sobre a vida desse casal, Senhor.
que o Senhor possa trabalhar no coração dessa esposa, que em nome de Jesus, que haja acordo, que haja a tua bênção, que haja o agir do Senhor aqui naquele lugar, naquele casal, para que os filhos possam enxergar os pais, Pai, e enxergar ali, ó Pai, em nome de Jesus, referências para a vida deles. Quero apresentar ao Senhor aqui os pastores que estão completando mais uma primavera, os pastores William, Jefferson, o Valdivino, o Edinaldo, a apóstola Cíntia, o pastor Josias e o pastor Nivaldo, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que o Senhor possa trabalhar, que as suas igrejas sejam igrejas prósperas, que possam crescer, ganhar vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trabalhar no coração desses pastores que têm trabalhado na sua obra, têm se deixado gastar. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida do Cícero, que está internado. O Senhor é poderoso para visitar o coração do teu filho e realizar um milagre. Nós cremos, nós concordamos com isso, que ele possa estar em breve aqui conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.